Olá, meus alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de História, hoje é quarta-feira, hoje são 18 de novembro. Tá passando rápido, né? Hoje nós estamos com um tema novo, hoje a gente vai para o tema 8, que fala sobre a expansão da colonização, e hoje a gente vai trabalhar o primeiro capítulo que fala rumo ao sertão, né? E falar do ritmo das bandeiras, falar sobre os sertanismos e outros assuntos também, né? Falar sobre a contribuição dos povos indígenas e a pecuária no Nordeste da colônia. Então é importante que vocês peguem o marca-texto, vão sublinhando aí os principais tópicos, né, os principais parágrafos, que vai fazer aí toda a diferença na atividade de vocês, né? E o mais importante, que é o objetivo, né, do capítulo, que é analisar aí o processo da expansão territorial da colônia portuguesa na América, identificar também a ocupação territorial, além aí do marco fixado pelo Tratado de Tordesilhas, e também explicar como as bandeiras, né, e as moções iniciaram aí o processo de ocupação interioriana da colônia. Vamos lá para tema novo, capítulo novo. Próxima semana aí a gente já vai estar com as avaliações, né? A partir da outra semana. E é importante, cada capítulo que a gente vem estudando vai ser importante aí para as avaliações de vocês. Lembrando sempre, a melhor revisão são as atividades. A melhor revisão é acompanhar as videoaulas. A melhor revisão é estar online com a professora das 13 até as 17 horas e acompanhar tudo que está sendo divulgado, publicado nos grupos de estudos. E aí ninguém vai ter dificuldade realmente. Lembrando sempre, a tia está aqui das 13 até as 17 horas online com vocês. Vamos então, minha turma do 7º ano, vamos aprender, vamos falar rumo ao sertão. Vamos lá então? Pega o livro aí e vai acompanhando então a explicação da aula para não ter dificuldade na atividade. Vamos lá então? A gente vai iniciar falando sobre o Tratado de Tordesilhas, tá? Eu não falei a página, né? 228. E o que acontece? Ele foi firmado em 1494, né, entre Portugal e Espanha, e definia aí que a maior parte do atual território brasileiro pertencia à Espanha. Vários fatores de ordem política, de ordem econômica, de ordem social, contribuíram para as mudanças, né, de fronteira até a configuração que hoje, né, conhecemos. E aí falando nesse ritmo das bandeiras, como vocês têm aí no livro de vocês, no início do século XVII, a economia colonial ela era baseada principalmente na produção do açúcar, né? Então concentrava ali nas capitanias, né, ao norte, em áreas próximas ao litoral. Nas capitanias ao sul, a produção econômica ainda se caracterizava ali por uma cultura de subsistência, né? Especialmente o plantio de alimentos como trigo, feijão, milho, né? A mandioca e a mão de obra de indígenas escravizados, porque os índios também foram escravizados, né? Então, a captura e a escravização dos povos indígenas era uma das fontes de renda daqueles que saíam ali em viagem pelo interior do território, né, ou para o sertão, como se dizia. E as expedições para a captura, né, de indígenas foram chamadas de bandeiras de apressamento, né? Vamos aí sublinhando essa parte aí do parágrafo que vai ser importante para a atividade de vocês. Já as viagens para o interior, né, organizadas
por particulares, como com autorização, claro, né, da coroa portuguesa, que partiam ali da vila de São Paulo de Piratininga, com destino aos sertões, eles ficaram conhecidos como os bandeiras. Eram expedições armadas, né, que chegavam a reunir aí algumas centenas de pessoas, incluindo inclusive os indígenas, pois além de ajudarem, né, nas questões linguísticas, né, também conheciam ali as técnicas de sobrevivência, né, os perigos e os caminhos das matas, o qual os indígenas tinham total conhecimento. E falando sobre essas bandeiras, né, para que a gente possa entender e compreender melhor, como as expedições duravam bastante tempo, os viajantes, eles carregavam consigo grande bagagem, né? E era comum um grupo ir à frente, em geral, claro, os indígenas, ou os mamelucos, como eram conhecidos, para abrir ali clareiras, né, na mata e cultivar também pequenas roças, que serviriam, né, claro, de alimentação para os demais bandeirantes. Essa palavra, né, clareiras e também mameluco, tá em destaque no livro de vocês, vale a pena lá conferir, tá? Então, apesar ali da violência, né, contra as populações indígenas, desenvolveu-se ali uma intensa troca cultural, né, entre eles, claro, e os bandeirantes, né? Então, vários hábitos indígenas assimilados pelos bandeirantes até hoje fazem parte da nossa cultura. Então é importante reconhecer o papel indígena, né, na expansão do território português aqui no nosso Brasil, né? Não apenas como colonizado, mas como população, né, que conhecia ali os caminhos para essa expansão, né, e contribuiu também ali de várias formas, né, para que aquilo tudo ocorresse. E falando sobre os sertanismos, né, que está em destaque esse tópico aí no livro de vocês, outra fase, né, dos bandeiras foi o sertanismo de contrato. Né, os bandeirantes, eles eram contratados, né, por alguns fazendeiros para combater os indígenas, né, rebelados e destruir ali os quilombos. Então, no decorrer da segunda metade do século XVII, intensificaram-se as bandeiras organizadas, né, para a busca de ouro, apoiadas aí, claro, né, pela coroa portuguesa. O ouro ele já havia sido encontrado em pequenas quantidades no século XVII, né? Mas nos atuais estados de São Paulo e Paraná, entretanto, né, foi encontrado em grande quantidade após 1693. Vai lá no livro e sublinha esse ano, tá? Na região central do atual estado de Minas Gerais, onde hoje estão as cidades de Ouro Preto, Mariana, né? Nas cabeceiras do Rio Doce, que passou a atrair aí muitos exploradores. Então, a extração aí do ouro, ela tornou-se aí uma importante atividade econômica para a coroa portuguesa. Por isso que os europeus, né, cada vez mais ricos, né? E aí, falando um pouquinho sobre essa contribuição, vamos lá para a página 230, né? Vai acompanhando aí com o seu livro, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa contribuição dos povos indígenas, né? Que a mão de obra dos indígenas, ela foi indispensável para as lavouras paulistas. Então, os produtos agrícolas produzidos aí nas áreas do sul, do território, eles abasteciam boa parte da América portuguesa
e também movimentavam também a economia paulista. Além disso, os indígenas, eles contribuíram também em toda a parte aí, em todas as etapas, aliás, né, da ocupação das terras pelos portugueses. Eles abriam estradas, eles plantavam roças, eles construíram ali as edificações dos vilarejos, né, como as casas, as igrejas. E os povos indígenas que compunham essas expedições rumo ao interior, né, ao interior, não foi somente guias nas matas, né, que conheciam tão bem, né, claro, eles conheciam todo aquele território, mas também contribuíram efetivamente para o sucesso dos bandeiras, né, em seus saberes milenares, né, sobre as ervas medicinais encontradas nas matas e os diferentes alimentos que eram coletados naquele caminho. Eles conheciam aqueles alimentos, né? Cuidaram ainda também da saúde dos bandeirantes e formaram ali uma frente militar nas lutas que eram empreendidas ali no sertão. As bandeiras levantadas e as expedições, elas eram ali compostas basicamente de mestiços e também de indígenas. E aí nós também vamos acompanhar nesse capítulo a pecuária no Nordeste da colônia, a diversificação da economia colonial, né, que ainda que a economia colonial nos séculos 16 e 17 estivesse aí centralizada, né, nessa cultura da cana-de-açúcar, outros produtos também eram usados, como o tabaco, né? E eles também usavam ali como uma moeda, né? A moeda no escambo, né? Com os africanos, o algodão, que era utilizado ali na produção de roupas, a mandioca, né? Que era largamente utilizada na alimentação, plantados em áreas bem menos extensas, né? Mas também contribuíram, claro, para o desenvolvimento ali da economia, né? Então, o mapa que vocês têm aí no livro de vocês, na página 201, eles nos traz aí essa América portuguesa, né? E esse mapa, ele mostra pra gente a economia colonial no século 17, né? Então, como ela estava distribuída, né? A economia colonial do Brasil nesse século. E aí a gente vai agora para a página 232 e a gente vai conferir lá na 232 o que ele nos traz sobre a pecuária, né, no sul da colônia e os tropeiros, né, que após a destruição aí das missões jesuítas, o gado que havia sido criado nessas áreas se espalhou ali pelo sul do território, né, com pastagens boas, com pastagens abundantes, né, os animais eles se reproduziram e formaram ali um imenso e diversificado rebanho ali de bois, cavalos, jumentos, mulas também. Essa quantidade de animais atraiu ali os fazendeiros, né, que passaram ali a se estabelecer naquela região, movidos pelos interesses econômicos, usavam a carne para consumo, né, e comercializavam o couro. E mais tarde, com aquela produção de charque, né, a carne seca, como a gente conhece, a criação de gado ela tornou-se uma atividade econômica muito lucrativa, né? E com a descoberta do ouro, né, na região, que hoje corresponde aos estados de Minas Gerais, né, ao estado de Minas Gerais, perdão, o gado ele passou então a ser necessário como um transporte também alimento. Assim teve início uma atividade econômica grande, né, de grande importância, que era chamado tropeirismo. E os tropeiros eles faziam ali então comitivas, né, que conduziam ali o gado do sul até São Paulo, né, na área atual da cidade de Sorocaba,
onde os animais eles eram ali comercializados e seguiam viagem também para abastecer toda aquela região mineradora. Estima-se que entre 1730, data provável da saída do primeiro grupo, e 1897, transitaram ali pela Rota dos Tropeiros cerca de 12 mil tropas, né? Então, o tropeirismo ele foi, sim, muito importante aí para essa expansão do território, né, e a colonização do sul do Brasil, né? Essa atividade econômica ela foi responsável ali pelo surgimento de vários povoados e cidades também no caminho por onde o gado passava. Olha a história aí, que coisa boa. E lá no Aqui Tem Mais tá contando um pequeno trecho assim para a gente entender sobre a cultura do tabaco e o tráfico atlântico. Vale a pena conferir o Aqui Tem Mais. Então hoje a gente iniciou então o capítulo 1, tá? Na próxima semana vocês vão estar fazendo as avaliações e na semana seguinte das avaliações a gente continua com esse tema lá no capítulo 2. Bem, meus alunos, estamos chegando então ao final da nossa aula. Eu desejei para vocês uma semana bem produtiva, né? Ontem foi nossa aula de geografia, terça-feira, hoje quarta-feira de história. Então a gente só se vê agora na próxima semana, se Deus quiser. Beijo, saúde, muita paz para vocês. Até a próxima semana. Tchau.